Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já chegamos aqui na 10ª lição, já caminhando aí para o final do trimestre. E essa lição tem como tema a nova aliança. Bom, dentro aqui da ponta da linha e das entrelinhas, nós vamos ter aqui uma historinha da alegoria do novo sabão em pó. Nós teremos aqui que a aliança sempre foi pela graça e misericórdia. Vamos trabalhar aqui o verso áureo. Vamos falar sobre a nova aliança em hebraico e aí, claro, estudar a questão das raízes e também a questão do exemplo da lua nova que está ligada à nova aliança. Falaremos sobre a lei no coração, a lei no intestino e também sobre a questão de que a lei foi cancelada. A aliança, desculpa, né? A aliança foi cancelada e aí a gente colocou no slide assim, sim, foi cancelada e o Ricardo vai explicar certinho por que essa aliança foi cancelada. Teremos também aqui a questão da alegoria do desposar, das núpcias com o Senhor, e tem muito material aqui, muito significado dos termos que nós encontramos na Bíblia e que às vezes até são distorcidos pela nossa contemporaneidade aqui, né, pessoal? Nós falaremos também sobre a antiga e a nova aliança e as características dessas duas, e vamos ver, né, a diferença entre elas. Falaremos também sobre a aliança superior, né? E por que será que ela é superior? Vamos ver. E falaremos também sobre Hebreus e Jesus como o sumo sacerdote no tabernáculo. Temos muitas aqui então na ponta da linha, entre linhas, alinhando a doutrina com Marcos André e também logo mais teremos os comentários, aí a reação do pessoal a cada vídeo novo que é lançado todo sábado de manhã. Então por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, este é o momento agora de nós conhecermos aqui um pouco sobre os comentários que vocês têm comentado, o que tem acontecido aí fora dessa lentezinha aqui que a gente vê todas as gravações. Bom, começo aqui agradecendo a todos novamente, muito obrigado pessoal, nós temos recebido uns feedbacks muito legais, um retorno, as opiniões sobre como o estudo tem sido proveitoso na vida de vocês, como vocês têm usado esses estudos e nós vemos isso através do comentário aqui. O Ari Oliveira, melhora Ricardo, continuem firmes rapazes, Deus é conosco, Shabbat Shalom. Eu não falei na introdução do vídeo, mas o Ricardo está aqui conosco, time completo, ainda estamos gravando nesse modo para manter o distanciamento social. Beleza, pessoal? Então aparece só um por vez, mas hoje estamos aqui completo e claro, o Marcos também, né? O quarteto aí, quarteto fantástico. Edilza Nascimento, feliz sábado a todos, que o Eterno nos proteja e nos dê uma boa semana, que a semana que vem o grupo esteja completo. Viu, Edilza? Edilza pediu, orou e graças a Deus o Ricardo está bem. E ela comenta assim, que o Ricardo se restabeleça prontamente e manda uma florzinha. A Edilza Nascimento, o Ricardo manda uma florzinha para você se recuperar bem. Esmeralda Viana, minha sogra querida do meu coração, bom dia meninos, sábado maravilhoso que vamos assistir a lição com uma chuva abençoada. Ricardo, vamos orar por você, pedir a Deus que logo você esteja bom. E depois minha sogra mandou no WhatsApp dizendo que assistiu, gostou muito da lição e compartilhou. Isso aí, sogrinha, muito obrigado pelo apoio aí ao Ministério Entre Linhas. O Zineldo Roque, ele comentou bem antes do vídeo da Play, né? Ele comentou já na sexta-noite. Boa noite, meus amigos. Josemar e a sua esposa Jerusa Silva, que é amigo do Zineldo, entraram para a família e somos de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, né? Grita aí, Alexandre. Um abraço, pessoal. Um abraço para o pessoal de Jetibá, Espírito Santo. É isso aí. Eles já ficam na expectativa. Feliz sábado para todos os que estão e os que irão chegar. Legal, né, Zineldo? O Zineldo falando aí, ele, né, dois amigos dele, vou até citar aqui, o Josemar e a esposa Jerusa Silva Silveira, entraram para a família Entre Linhas. Que bom, sejam bem-vindos então, Josemar e Jerusa. E muito obrigado também para o Zineldo Roque, né, que compartilhou e viciou dois amigos, né, nas entrelinhas, né, pessoal? Então, que legal, pessoal. É isso aí, né? Ou seja, o que é bom para nós, o que faz a diferença em nossa vida, a gente compartilha. E quanto mais se divide o evangelho, né, mais se multiplica. Que legal. Um abraço, então, ao pessoal de Jetibá. Elisângela Maria, feliz sábado, rapazes, começando a assistir agora, vou até o fim com certeza. Já curti, já compartilhei. Isso aí, Elisângela, muito obrigado. E ela deseja ao Ricardo melhoras, Ricardo. Depois o Ricardo vai estar aqui na parte dele, agradece. Marinalva Ferreira. A Marinalva, né, ela agora teve dó do meu espanhol, dela escrever em português. Oi, garotos, feliz sábado. Quero desejar melhoras para o Ricardo. Vocês juntos se completam. Obrigado, Marinalva. Quando falta um, a gente percebe.
Fé acima de tudo e que Deus abençoe vocês lá de Astúrias, Espanha. E obrigado, Marinalva, por não gastar o meu espanhol, que é quase ausente. Anete Clélia Cremasco, bom dia. Que bom, né? Já termos a lição da semana para estudar. Obrigado por empenho e esforço de todos. Valeu, Anete. Muito obrigado também pelo seu comentário e pelo seu empenho de, claro, reservar um tempinho aí, comentar, né, dar o like no vídeo, ser inscrito no canal. Isso é muito bom, se envolver com aquele conteúdo que você, né, se identifica. Tá? Isso contamina, de certa forma, o YouTube, contamina aí sua rede social e aí, quem sabe, mais pessoas vão conhecendo o Ministério Entre Linhas. E se apaixonou, se vicie, né, em estudar a lição da Bíblia. Wagner Barros, legal, Alexandre, a sua abordagem do sábado e do trabalho, isso aí. E a Flávia Gariani, feliz sábado, meninos, né? Minha esposa, beijo, lindona. Carlos Souza, olá, feliz sábado, não assisti ainda, mas com certeza, hashtag fui até o fim, ou vou até o fim. É isso aí, Carlos, obrigado pelo pré-pago aí, né, pelas credenciais aí. Lierson dos Santos Carneiro, ele e a sua esposa Lígia, que comenta todo sábado, tem o maior carinho ler aqui todos os sábados, todas as gravações, e ela coloca assim: eita aula boa, maravilhoso Deus, maravilhoso sábado com Deus. Hashtag fomos até o fim. Hashtag Lígia e Lierson de Parnamirim, ó, rimou ainda, do Rio Grande do Norte. E aí, Alexandre, nosso rapazinho? Abraço para Parnamirim, Rio Grande do Norte. Um abraço para esse casal querido que tem apoiado tanto, né, o Ministério Entre Linhas. E eles continuam, né, falando aqui, o Lierson, que Deus abençoe, os capacite no ensino de sua palavra e que Deus promova a cura do Ricardo. Estamos orando por todos vocês. É isso aí, graças a Deus, o Ricardo já está quase 100% aqui já. Prado Inox, Michel, boa tarde, galera, se cuidem, é isso aí. O Wagner Barros, mais uma vez, shalom, boa recuperação para o Richard. E o G. Vitorino, melhoras, Ricardo, um abraço para o Lúcio, para o Alexandre, para o Marcos, estamos juntos para mais uma lição. É isso aí, G. Vitorino. E Edla Mendes, muito lindo, um verdadeiro sermão, Deus falou comigo, olha que legal, explicação lógica, prática, reconfortante sobre o sábado. Que legal, Edla. Muito obrigado pelo seu comentário. É bom a gente, né, saber assim, como o conteúdo que a gente produz aqui tem atingido os corações. E a gente ora tanto, e antes de preparar, ora, e nas nossas vidas íntimas com Deus, oramos para que realmente sejamos usados para o bem, né, para contribuir e ajudar alguém. E lá no quadro, né, nos comentários das entrelinhas, o nosso querido irmão João Cavaco, ele comenta aqui sobre o sábado. Ele coloca aqui, deixa eu só ver o total de 7 pontos sobre o sábado, né? 7 dias, sábado. E é claro, eu vou destacar aqui o 7º ponto que ele destacou. Ele fala assim: em sétimo, né, que é o 7º ponto que ele está destacando, em 7º lugar, o sábado é o mandamento que mais resume a saga de Deus pela salvação humana, em que junta as infindáveis criações aos momentos propícios e proféticos para a sua atuação. No cotidiano, isso é evidenciado ao viver resiliente, paciente e vitorioso do tempo em Deus, associado às intervenções proféticas que no seu todo revelam a Cristo vitorioso na história, no seu povo e também no crente individual. Em suma, os mandamentos, e em especial o sábado santo, não são somente regras de vida, que fariam dos seus obedientes cumpridores, concorrentes da primeira linha de fariseus atuais, ou de evolucionistas críticos da palavra, ou de mormons em confortáveis conformismos, ou de mornos em inconfortáveis conformismos. O sábado é o mandamento santo com princípio, diálogo com Deus, interpretações, aplicações, paradigmas, teorias, objetivos, questões, desafios, soluções, recursos de presença e regras, que mais do que qualquer outro é na sua forma da expressão da palavra de Deus, aquele em que o Espírito Santo tem por base a criação, a redenção, para que se dê pela vida, sacrifício e ressurreição de Cristo, a disponibilidade da capacidade transformadora eterna para o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Que legal, pessoal. E ele ainda coloca, nunca esqueça, se com o decálogo não se tem com Deus diálogo, não é mais do que um catálogo. A frasezinha aí do nosso irmão João Cavaco, peregrino da Igreja Adventista Central em Lisboa, lá em Portugal, na União Europeia.
Muito obrigado pelo carinho de todos que comentaram. Eu sei que esse vídeo ele é lançado e depois a pessoa comenta, a gente lê aqui na gravação e depois da gravação vocês continuam comentando, né? Fica aqui já o agradecimento antecipado. Que Deus continue abençoando vocês e que cada estudo da Palavra de Deus sirva para aproximá-los ainda mais desse nosso Deus Criador. Vamos então agora, iniciando aqui a nossa doxologia, né? Nós vamos então chamar o nosso parceiro aqui, o Marcos André, e então ele vai fazer o quadro Alinhando as Doutrinas e inicia, né, todo o estudo dessa lição com uma oração. Então, Marcos, mais uma vez, parceiro, é com você. Olá, você que mais uma vez nos acompanha aqui no canal Entre Linhas para mais uma lição, para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de mais uma vez convidar você a orar comigo, pedindo a orientação de Deus para tudo que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos orar? Santo e bondoso Pai, muito obrigado mais uma vez porque o Senhor nos recebe na Tua presença, o Senhor abre as portas do Teu santuário para que possamos entrar. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, para que assim, Senhor, possamos estar mais propícios a entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje e também mais aceitáveis na Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, para que assim, Senhor, possamos compreender e gravar essas verdades que vamos estudar na Tua Palavra no nosso coração. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana trata sobre a Nova Aliança. A Nova Aliança, ela aparece, esse termo, né, a Nova Aliança, aparece pela primeira vez no Antigo Testamento, lá em Jeremias, no capítulo 31, a partir do verso 31, e nós vemos esse tema se cumprindo e também se descortinando de uma maneira mais ampla no Novo Testamento, né? Aliás, uma curiosidade, a palavra testamento, ela é uma palavra que vem do latim, testamentum, que significa exatamente nova aliança. Então nós temos o termo Novo Testamento significa exatamente nova aliança. E o autor da lição, ele trata a respeito da nova aliança sobre muitos aspectos, né? Mas eu gostaria de tratar da nossa doutrina número 2, que é a doutrina sobre a Trindade, para a gente falar um pouco a respeito da Trindade no contexto do Novo Testamento e no contexto também da Nova Aliança. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 15, nós lemos assim: E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Aqui nós encontramos então o apóstolo nos explicando que quem fez a promessa da nova aliança foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem nos prometeu que haveria uma nova aliança. E também ele acrescenta a promessa no verso 17, diz assim: acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, além da promessa da nova aliança, o Espírito Santo também deixa a promessa de que os nossos pecados seriam apagados, que Deus jamais se lembraria deles, né? Então, nós temos a participação aqui, né, do Espírito Santo. Nós temos também, no capítulo 9 do mesmo livro de Hebreus, no verso 11, diz assim: quando veio, porém, Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, trazendo eterna redenção. Então aqui nós encontramos o apóstolo explicando que Jesus Cristo, ou seja, o sangue de Cristo, é o pagamento da nova aliança, é o sangue de Cristo que inaugura a nova aliança a partir do momento que ele, como sumo sacerdote, apresenta não mais sangue de bezerro, não sangue de bode, não de animais que não têm poder salvífico nenhum, mas o seu próprio sangue. Então o sangue de bodes, o sangue de cordeiro que acontecia no passado, era simplesmente uma manifestação da fé dos antigos, né, nessa nova aliança, nesse novo método de salvação, nesse pagamento mais efetivo da salvação. O autor da lição ele até diz
que ele não vê diferença, né? Ou ele usa uma ilustração, na verdade, no sábado à tarde, né? Na lição de sábado, falando que a única diferença que há entre a antiga e a nova aliança seria o novo, a palavra novo, né? Mas na verdade a diferença que há entre a antiga aliança e a nova aliança é que a antiga ela se tratava apenas de um cheque pré-datado, era apenas uma manifestação da vontade de realizar um pagamento, enquanto que a nova aliança, né, no Novo Testamento, nós encontramos o pagamento efetivo. A morte de Jesus Cristo ela efetiva isso. Então, um cheque pré-datado ele pode ou não ter fundos, né? É uma promessa. É lógico que nós estamos falando de uma promessa que está baseada em Deus. É Deus quem faz a aliança, né? Nós estamos estudando isso durante todo o trimestre. E isso fundamenta de uma maneira muito mais forte do que um cheque, simplesmente. Eu estou usando apenas uma ilustração também. Porque um cheque é uma promessa de pagamento de dívida de um ser humano. Mas Deus, no passado, fez uma promessa e é a promessa de Deus. Nós vemos aqui no Novo Testamento o pagamento sendo efetuado. Nós, então, hoje não precisamos mais de sangue de bode, de cordeiro, porque o pagamento já foi efetuado, ou seja, nós não precisamos mais passar cheques, porque o pagamento já foi efetuado. Nós encontramos aqui também no livro de Hebreus, no capítulo 8, a partir do verso 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então aqui nós encontramos Deus se apresentando como o fiador, como alguém que oferece o seu nome como garantia dessa nova aliança. Então o Pai ele é apresentado aqui como alguém que dá a garantia dessa nova aliança. E com esses textos que nós lemos, né, nós conseguimos ver que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles estão trabalhando constantemente para que possamos, então, receber os benefícios dessa nova aliança, né? E hoje, no Santuário Celestial, Jesus Cristo continua, né, como nosso sumo sacerdote, apresentando continuamente pelos nossos pecados o seu sacrifício, né? O Pai continua sendo a garantia da nossa salvação, continua sendo a garantia de que nós estamos sendo bem representados no santuário celestial, quando ele está assentado, continua assentado sobre o trono do universo, né? E o Espírito Santo continua trabalhando para que a lei de Deus, que era gravada antes em pedra, continue gravada no nosso coração. Assim, dessa forma, nós vamos poder declarar como o rei Davi, né, que lá no Salmo 1 diz que tem prazer na lei do Senhor. Somente quando a lei de Deus é gravada no nosso coração, ela deixa de ser um compêndio de regras para passar a ser, então, algo prazeroso, algo com o qual nós temos prazer de conviver, com algo que nós temos o prazer de falar, né? E a lei de Deus, ela precisa, pelos seus aspectos de bondade, pelos seus aspectos de misericórdia, ela precisa ocupar cada vez mais o nosso pensamento. Que Deus nos abençoe e que possamos assim, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agindo em nós, sermos transformados todos os dias para que possamos ter prazer na lei do Senhor. Eu termino aqui a minha participação e você agora vai lá para Campo Mourão com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio, e no final eu volto para orarmos juntos, encerrando mais essa lição. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua participação, obrigado aí pelo seu empenho também. O Marcos também se empenha toda semana, a gente entra em contato lá e ele grava e ele edita, manda tudo editado pra gente colocar aqui. Então, muito obrigado, parceiro, pelo seu empenho também e que Deus continue abençoando e livrando aí você e cuidando aí das suas necessidades. Vamos então avançar agora. Nós teremos então na ponta da linha de cada dia, onde nós vamos trazer aqui o que o autor apresenta no dia da lição, mas também, né, o gancho aqui nas entrelinhas. E como eu já adiantei, né, teremos aí algumas entrelinhas bem interessantes, né, sobre a questão da aliança, essa nova aliança. Então, agora eu chamo então o Ricardo e ele vem aí participar
na ponta da linha. Chega, Ricardo, é com você agora. E agora? E agora vocês estão vindo, tá vendo? Esse é o Ricardo vindo, ó. Aí depois, pessoal, eu deixo um negócio desse na edição, eu que sou ruim. Bom dia, pessoal. Agradecendo para quem me desejou pronta recuperação. Estou aqui quase recuperado. Felizmente não era Covid. Da família, eu acho que eu sou um dos poucos. Tem 11 na família que pegaram. Infelizmente a tia faleceu de Covid, foi muito rápido. Mas a gente tem esperança de encontrá-la no porvir. A lição dessa semana, né, gente? A lição dessa semana é Brit Hadashah, ou seja, a nova aliança. No sábado, gente, toda alegoria ela é muito perigosa. A gente até estava conversando aqui um pouquinho antes, a gente não deve confundir a interpretação alegórica, a alegoria, com a noção de tipo, antitipo, porque quando se narra uma alegoria, a tendência natural nossa é querer achar um correspondente exato para cada elemento que existe nessa alegoria. E esses componentes, principalmente nessas alegorias antigas, esses correspondentes imediatos, eles não existem. Quando a gente fala daquilo que veio a se chamar modernamente lei cerimonial, é aquela noção, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele cordeirinho que eles matavam, correspondente, Jesus, que o livro de Hebreus, o Novo Testamento, interpretando e ensinando aquilo que estava no Velho, nos demonstra, nos explica, nos traz conceitos novos, elucidativos da lei cerimonial, e nós entendemos que aquilo lá é o Messias. E outros tantos elementos que nós encontramos, aquele tanque, aquela bacia com água representaria o Rio Jordão, o pátio seria ali o Calvário e assim por diante. Mas alegoria, gente, nós temos que prestar muita atenção ao que ela se presta. E principalmente aqui no sábado, se a gente for pegar esta alegoria que o autor da lição escolheu e for tentar procurar um correspondente um por um, sabe, exato, um correspondente para cada elemento da alegoria, nós vamos criar umas doutrinazinhas monstruosas, vamos ter problema na classe, dúvidas, e se tiver aquela pessoa meio xaropinha na classe, ela já vai ser o ponto fraco que ele estava esperando para pegar o professor pelo pé. Então, vamos tomar cuidado. Por quê? Olha só essa alegoria. Ele começa dizendo que de uma caricatura numa revista, onde teria um dono de uma empresa falando lá para os desenvolvedores lá do marketing, provavelmente, lá do escritório, alguma coisa assim, para os seus executivos que ele fala, né? De um novo produto. E esse produto seria uma caixa de detergente. E ele mostrando para aqueles homens e mulheres, de certa forma, orgulhoso, e ele aponta para a palavra novo na caixa. E essa palavra novo, daí ele diz, é o novo na caixa que é novo, querendo dizer que a única coisa que tem de novo é a escrita na caixa, que o detergente não tem nada de novo. Por que eu fiz toda aquela introdução no começo falando que a gente tem que tomar cuidado com a alegoria? Porque se a gente for pegar essa alegoria ferro e fogo, e vamos dizer que esse chefe da empresa que estava todo orgulhoso é o dono da empresa, é o líder do programa de marketing que está enganando as pessoas. Então, quando o Eterno fala que é uma nova aliança, é pegadinha do malandro? É mentirinha? É um marketing só para enganar o povo? Entende por que não dá para você ficar criando, vamos dizer assim, chifre na cabeça de cavalo, buscando pelo em ovo em alegorias? O autor da lição quer destacar aqui que a expressão Hadashah, a expressão novo, não é no sentido dela ser inédita,
dela ser uma nova aliança, porque é uma aliança que não existiria antes, uma aliança que apareceu agora, acabou de aparecer. Essa aliança apareceu com o Messias. Esse novo é de renovo, é uma aliança que é renovada no Messias. E nós vamos, no decorrer da semana, vamos entender isso, questões epistemológicas, questões gramaticais da língua hebraica, dessa Brit Hadashah, desta nova aliança, ou seja, dessa aliança do renovo, essa aliança da restauração. Você só restaura aquilo que já existia antes. Então agora, gente, nós vamos para o sábado, e quem está sentindo falta do verso para memorizar, de algum tipo de explicação do verso para memorizar, nós vamos sair do sábado, nós vamos deixar ela para o domingo. Por quê? Porque no domingo vai trabalhar esse verso. O autor da lição, na ponta da linha, ele desenvolve o verso áureo na lição, na lição de domingo. Vamos lá. Então, domingo, eis aí vem dias, na ponta da linha, Ricardo. Beleza. Veja bem, gente. O verso áureo, como eu falei, o verso para memorizar, Jeremias 31, 31. O Senhor de Deus disse, né? Está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Beleza, vamos ficar aí. Eu vou trazer aqui para vocês, gente, o comentário de Joseph Benson, que ele vai trazer 6 pontos com relação a essa questão do novo. O primeiro ponto que ele fala do novo: considerando como um testamento confirmado pela morte real do testador, que não ocorreu antes até os tempos do Evangelho. Qual que é a primeira palavra que você encontra lá, Lúcio? Aqui na minha tradução diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança. Isso. Na lição está: eis que vem os dias. O Thomas Coke, ele fala que existem ensinamentos no Targum, em Midrash, que analisam essa expressão e que colocam esses dias como sendo os dias messiânicos. Obviamente que o judaísmo ortodoxo não entende que o Messias já veio, não entende que Yoshua é o Mashiach. Mas o ensino de Jeremias 31, 31, essa primeira parte, é de que esses dias que trata aqui o verso áureo, que trata aqui de Jeremias, é os dias messiânicos, ou seja, após a vinda do Messias. Agora eu vou trazer aqui, gente, o teólogo Joseph Benson, que ele vai falar sobre 6 formas de entender essa questão de novo. E primeira delas, novo, considerando como um testamento confirmado pela morte real do testador, que não ocorreu até os tempos do Evangelho. Ou seja, até esses dias. Nós entendemos que, quando diz aqui, eis que os dias vêm, para nós que estamos em 2021, esses dias já vieram, porque o Messias já veio. Vamos lá, ou seja, os dias do Evangelho, como fala aqui Joseph Benson. Novo no sentido de uma nova maneira, mais completa, particular e clara. Por que mais completa? É tudo aquilo que é ensinado no livro de Hebreus, gente. Por que ela é mais clara? Hoje nós sabemos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Era um homem justo, enquanto homem justo, ele se esvaziou e ele se fez ratat, ele se fez pecado por nós. Então nós temos algo mais claro. O Messias veio, demonstrou de forma mais clara, particular. Terceiro, gente, novo, sem mistura de promessas temporais. O que Joseph Benson está querendo dizer aqui? Aquelas promessas literais dadas para o povo. Por exemplo, vocês irão para Canaã, aquela Canaã literal. Então agora as promessas são eternas, são para o Olã, são para a eternidade. O ensinamento é mais claro, particular e com promessas para a eternidade.
Esse agora é o quarto ponto. Vamos lá. Aqui o Joseph Smith fala o seguinte, que a lei cerimonial não faz mais parte dela. Aprovar o povo o aprovar o povo na estrita obediência. Aqui eu faço uma ressalva, gente. Quando ele fala que a lei cerimonial não faz mais parte dela, a lei cerimonial, eu entendo que a lei cerimonial ainda faz parte dela. Por que a lei cerimonial ainda faz parte dela? Ah, significa que nós temos que matar cordeiros? Não, não temos. Às vezes a gente confunde isso. Porque a lei cerimonial não é só sacrifício de animais, gente. A lei cerimonial envolvia tudo aquilo que o Gadol Kohen, ou seja, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, fazia no Kadosh Kadoshim, no tabernáculo, no santo dos santos. E nós, dentro da nossa doutrina, nós entendemos o quê? Que Yoshua, que Jesus é o sumo sacerdote, e ele ainda está cumprindo a lei cerimonial no que tange ao serviço dentro do Santo dos Santos. Que, de acordo com os estudos que nós fazemos, de acordo com a nossa doutrina, que no livro do Apocalipse, que aquilo que fala no livro do Apocalipse, e quando se levantar Miguel, aí é que se encerra esse serviço de Yoshua, de Jesus, como Kohen Hagadol, como o sumo sacerdote no santuário celestial. Então essa lei cerimonial ainda está sendo cumprida por Jesus no santuário celestial. Agora, nós precisamos sacrificar. Agora, o que Joseph Smith está falando aqui, como lei cerimonial não faz mais parte dela, é o sacrifício, a matança de animais. Vamos lá, gente, continuando. 5. Esta aliança ela é estendida aos gentios. 6. É uma aliança de maior amplitude de espírito divino. Opa, pera lá. Será que Joseph Smith está certo? Quer dizer que antes era menor? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui, ele está se referindo, gente, à profecia de Joel, que se cumpriu no Pentecostes. É o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, gente, que de certa forma ela era um pouco limitada ali aos gentios, mas também houve aos judeus, mas houve posteriormente o derramamento do Espírito Santo, e Pedro viu esse derramamento do Espírito Santo em gentios na casa de Cornélio. É a isso que Joseph Smith está falando, essa aliança com maior nova no sentido de maior amplitude, porque a profecia de Joel se cumpriu no Pentecostes e se cumpriu na casa de Cornélio, onde houve o derramamento do Espírito Santo. Agora, umas questões etimológicas aqui da língua hebraica, gente. A expressão Brit, eu já expliquei para vocês, é aliança, pacto, união, tratado. E Hadash seria novo ou recente. Mas na língua hebraica, a gente, com as mesmas letrinhas, a gente tem Hidesh, é a mesma raiz, as mesmas 3 letras, que seria renovar ou restaurar. Você não restaura algo inédito. Você não restaura um carro 0 km, por exemplo. Você restaura um carro antigo. O carro, vamos supor, você compra um carro lá de alguém, um carro de colecionador. Você restaura aquele carro, ele tem nova feição. Para você, ele é novo. É um carro novo para você, não no sentido dele ter acabado de ser fabricado. Não, é no sentido que ele é novo para você, é no sentido que ele ganhou uma nova roupagem, uma nova cara. Então veja bem, Hidesh é renovar, restaurar, inovar. A expressão Hadash é no sentido de novidade ou notícia. Agora vamos fazer algumas junções de Brit em seus significados e Hadashah. Olha só, gente, como eu falei para vocês, Brit, que é aliança, pode ser também união. Lembra que nós falamos que a aliança é uma aliança de identidade entre Bet, que é a primeira letra de Brit, que é
casa, ou seja, Israel, o planeta Terra, os seres criados, a tenda onde os filhos do Senhor estão, e o cabeça. E o cabeça, que é o eterno. E o cabeça, no caso, Resh, que seria a segunda letra de Brit. E o Tav é um pacto. Então, é um pacto entre a tenda, entre a casa e o cabeça. Entre Criador e criatura. Entre o eterno e a igreja. Isto é união, uma união de identidade. Porque no Éden, essa identidade, depois do pecado, se perdeu. Agora, esta renovar, ele vai renovar aquela identidade, restaurar aquela identidade. Mas olha o seguinte, gente. Brit é união. Então nós poderíamos dizer assim, que é uma união renovada. É como se o Eterno estivesse renovando o laço que o une com a igreja. Como ele estivesse restaurando este laço, se fazendo carne e vindo habitar entre nós. Como se ele estivesse inovando. Nos tempos do Velho Testamento, gente, nos tempos do Velho Testamento, que o Eterno tabernaculava com o povo de Deus, não era propriamente a mesma coisa. Se via manifestação do divino na nuvem que os protegia, no próprio Mishkan, no Mishkan HaKodesh, no tabernáculo santo, se via essa manifestação divina, mas não era uma manifestação em carne. Isso é algo inédito, é uma união inovada, uma união restaurada, uma união recente, porque ele se fez carne, o cabeça se fez carne e veio habitar entre nós. Seguindo, gente, então vamos lá. Além disso, ela é uma aliança noticiada. Lembra que Hadashah significa notícia? Evangelho significa o que, gente? Boa nova, boa notícia. Então essa notícia é renovada por quê? Essa notícia é renovada porque o Messias já veio. Antes o anúncio era o Messias virá, agora é o Messias já veio. Então é uma aliança noticiada, uma nova união noticiada. No Strong, gente, lá no H2312, traz a definição do antigo léxico hebraico. Hadash seria renovar. E qual é a definição que nós encontramos? Para fazer algo novo por meio de reparo. O que é reparado, gente? O coração do ser humano sofre um reparo para readquirir aquela identidade anterior ao pecado. Há uma restauração do caráter do homem. Há uma restauração para o Yetzer HaTov, para a natureza boa, aquela natureza antes do lapso, antes do pecado. E olha só o que o léxico também traz, gente. Para fazer algo novo por meio de reparo, restauração ou substituição. Aonde estaria o elemento de substituição? O léxico, esse Strong, ele não vai trabalhar propriamente com teologia, mas nós pegamos essa questão de substituição. O Messias é substituto. Ele é hatat, ele é sacrifício expiatório, ele substitui o pecador com relação ao salário do pecado, que é a morte. Ele morre por nós, ele nos substitui na condenação do pecado. Agora, o Strong também tem lá no H2320, ele faz uma comparação, quando fala deste novo, desse Hadash, com o crescente da lua nova. Por quê? Para aquele povo, é como se a cada lua nova houvesse uma renovação da lua. A lua, ela por um acaso, ela aparece, nós temos um astro novo? Não, é um renovo, porque ela traz renovação para nós que estamos aqui, que a vemos de uma forma diferente. Ela vai mudando ao longo do tempo e há um renovo. Nós vemos ela inteira, no sentido de que ela traz uma nova fase, como Alexandre cochichou ali atrás. Bom, gente, então, continuando. Agora tem uma segunda parte.
Vamos lá. Jeremias 31, 32. O Lúcio vai dar uma lidinha para a gente. Diz assim: essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, gente. Vamos aqui logo no comecinho. Lo kaberit asher karat. Não como a aliança, ou não conforme o concerto que fiz com seus pais. Berit aqui, o kaberit, né? O berit é aliança, nós já falamos. Asher, que. E o karat, gente, significa cortar, partir, dividir, ou abater de uma árvore. Vem de kará, que significa cavar, escavar, comprar, negociar, alugar. Adonai é Senhor, mas é o Senhor no sentido de proprietário. Então, este karat é como se nessa aliança o Eterno tivesse comprado de volta, como o negociado, vamos dizer assim, de volta à salvação. Como se nós tivéssemos nos vendido como escravo e o Eterno vem nos comprar de volta. E por que essa questão do cortar, gente? Na língua portuguesa tem muito isso. Quando a gente era criança, quando nós fazíamos um acordo, dávamos a mão assim e pegávamos para alguém, corta aqui. Isso já vem desde aqueles tempos. Só que um detalhe interessante também, gente, aqui que a gente pode trazer dessa expressão karat, que ela também pode significar preparar um banquete. Então é um outro elemento que muitas vezes nós encontramos na Bíblia, nós não sabemos muito bem qual é a relação alegórica com o plano de salvação. Então, preparar um banquete é o ambiente, vamos dizer assim, utilizado para se fazer um acordo, para se fazer um negócio, para se fazer uma aliança. Nós encontramos muito na Bíblia, em sermão, e que trabalham com várias passagens sobre esse banquete que será servido, obviamente, na Nova Jerusalém, para os salvos. Então veja bem, mas o detalhe aqui, gente, não conforme o concerto que fiz com seus pais. Então vai fazer uma alusão a quê? A ele ter tirado o povo da terra do Egito, no dia em que te tomei pelas mãos para te tirar da terra do Egito. Porém, ou portanto, eles invalidaram o meu concerto. Daí fica a perguntinha do Lúcio, mas espera lá, então a aliança ela foi invalidada ou cancelada? Tanto faz. Por quê? A expressão hebraica referu ou referu, ela vem de refer, que significa cancelar. Romper ou refer, que significa anular, abolir, violar, infringir, transgredir, frustrar, malograr. Ou rafer, significa anulação, cancelamento. Então, a aliança foi cancelada por quem? É o que o texto fala, ela foi invalidada, ela foi cancelada pelo povo. Mas é a mesma aliança, mas com uma nova roupagem. Como que o povo cancelou a aliança? Gente, lembra que a aliança é uma aliança de identidade. Então, este povo, ou seja, o bet de Berit, ali, a primeira letrinha, ela ficou tão diferente do Resh, que é o Eterno, que você olhava para a família, para a igreja, e você não identificava mais o Eterno. A questão primordial da identificação, ela se perdeu, e nesse sentido eles cancelaram. Então houve necessidade de um renovo, um realinhamento, para que esta identidade, para que você pudesse novamente olhar para a igreja e ver, ali, eu estou vendo o Eterno ali. Ali tem as características do Eterno. Essa daí verdadeiramente é esposa
do Eterno, porque são as mesmas características. Eu vejo nesta mulher, nesta igreja, as características do divino, de Kadosh, do Eterno. Nesse sentido, vamos lá, gente. Seguindo, essa expressão refilha da raiz farar, que significa quebrar, frustrar, romper, anular, dividir, cessar a aliança, dissolver. Quando a gente vai a buscar o lexo antigo, a gente vê lá P é uma das letras e Resh. P é uma boca aberta e Resh é a cabeça. Então seria o abrir da cabeça. E no Strong nós identificamos a seguinte alegoria para descrever. É como se um boi ele estivesse andando e ele estaria espremendo a cabeça de espigas. E dessa cabeça saía semente. E quando o boi pisasse na cabeça da espiga, a semente era exposta. Mas da onde que eles tiram isso? Por quê? Raízes comuns. Par. Então, o far é boi, bezerro, novilho. Então, por exemplo, nós temos na própria lei cerimonial elementos relacionados com o sacrifício de novilho, de boi, que tem relação, que pode ter relação, justamente com essa raiz comum. Seguindo, gente, outro exemplo que nos traz é a questão de uvas que são colocadas para ser esmagadas e dela sair o suco. Novamente uma outra alegoria, mas que nós encontramos mais ela na ceia do Senhor. Então vamos lá, gente. O outro ponto aqui, que nós encontramos ainda em Jeremias. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. A expressão aqui é Baaleti, que vem de Baal, que significa copular. E da onde se encontra essa alegoria da uva? Por causa de outra raiz comum. Dará significa frutificar. Vamos para o próximo ponto do versículo, gente. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Aqui a expressão hebraica é Baaleti, que vem de Baal, que significa copular, esposar, dominar, governar, possuir. Gente, literalmente é no sentido de ter relações sexuais. É uma alegoria que, numa sociedade, vamos dizer assim, ocidentalizada, nós temos a tendência de pensar a relação sexual como algo, vamos dizer assim, profano, de algo imundo, que o Lúcio está dando os adjetivos aqui, mas não é nesse sentido. A relação sexual no casamento consensual é vista como kadosh. Divide raiz, inclusive. Divide raiz. Kadosh é santo, sagrado, separado. Vamos lá, Lúcio, continuando. Jeremias 31, 33. Lúcio vai ler para a gente. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vamos lá, gente. Agora nós vemos aqui, quando o tempo chegar, ou seja, no período messiânico, e nós já sabemos o Messias já veio, farei um concerto com a casa de Israel depois daqueles dias, ou seja, depois do período messiânico. Porém a minha lei no seu interior, a expressão aqui, quereb. A lei aqui, gente, é Torá, tá? É o Pentateuco, é a instrução, é toda a instrução. Então, lei aqui, gente, é lei moral, lei cerimonial, tudo aquilo que se fala, que está no Levíticos, aquela divisão, lei moral, lei cerimonial, lei... Não. O Levíticos, o Vaikra, tem 10 mandamentos, lá está tudo lá incluído. Então, quando fala, porém a minha lei, porém é Torá. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Porém a minha lei no seu interior. E a expressão hebraica aqui, gente, quereb.
meio entre parte interna, é na parte interna do indivíduo. Mas isso é no sentido físico. No sentido físico mesmo, obviamente que o significado é alegórico. Veja bem, gente, cave significa aproximar-se, chegar perto. Aí a gente começa a sentir, entender o significado disso. É você se aproximar. Olha só, cave significa sacrificar ou ser sacrificado. Aqui nós entendemos o porquê o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos que quando você coloca a lei na sua mente, você vai ter um conflito com a carne vai reclamar daquilo, mas o Espírito vai fazer com que a carne morra. Você vai se esvaziar no sentido carnal, você vai ser sacrificado, você vai esvaziar a sua natureza. Assim como, literalmente, Cristo se sacrificou. Querev, gente, significa dentro, interior. Âmago significa entranhas, intestino. Então o significado assim literal é o Eterno vai colocar a lei nos seus intestinos. E por que isso, gente? Porque o intestino, ele é sede das emoções. Veja bem, ele vai escrever no seu coração. Lev significa homem interior, ele vai escrever a lei na sua mente, na sua vontade, na sua compreensão. Lembra aqueles passinhos lá de Romanos que o apóstolo Paulo fez? Você introjeta a lei na sua mente, ou seja, você tem conhecimento, você sabe da lei. Ela vai gerar um conflito, porque a sua carne não quer, ela vai brigar com a lei da carne, mas tem a lei do Espírito, e a lei do Espírito é quando ela nos faz nos esvaziar da natureza carnal. Vamos lá, gente, seguindo. A gente tem aqui no Lexo antigo, Lev se escreve com Lamed e com Bet, e seria o bastão da tenda. Significa autoridade por dentro. Ainda, gente, no sentido de escreverei no seu coração, Lev significa vontade ou inclinação. Porque a parte do peito, vamos dizer assim, seria para eles a sede dos apetites, a sede das emoções. A gente segue o versículo e vê o seguinte: e não ensinará mais o próximo, nem alguém ao seu irmão. O próximo aqui é Ereia, companheiro, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior. Todos me conhecerão, por quê? Gente, o Velho Testamento, nós temos descrições do Eterno. Nós temos, no tempo em que foi escrito o Velho Testamento, manifestações do Eterno. Mas, quando ele se faz carne e habita entre nós, nós temos uma revelação mais completa. Nós temos uma revelação que não são ensinamentos com base em um profeta dizendo como será. Não, ele já veio, nós temos uma história concreta. Então, nesse sentido, porque todos me conhecerão, desde o pequeno até o maior. Agora a parte mais interessante, gente. Porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca me lembrarei dos seus pecados. Aqui maldade, avon, é uma palavra mais forte, é no sentido de perversidade, depravação, iniquidade, crime. E perdoarei, gente, aqui ó, a expressão é salar, significa perdoar, poupar, resgatar uma dívida. Yoshua, o Messias, ele se fez carne para saldar a nossa dívida e nos resgatar de uma escravidão que nós mesmos nos impusemos.
E aqui, para pecado, é ratat. Significa, é o famoso errar o alvo, é o pecado. E também é a oferta expiatória. Ou seja, quando se fala que Cristo, que o Messias se fez ratat, é nesse sentido que ele se fez pecado. Porque ele é o Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é ratat, sacrifício expiatório. Agora o Lúcio vai ler para a gente o último versículo, gente, que é Jeremias 31, 34. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei de suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Isso, esse versículo que a gente acabou de explicar. Agora a gente vai para Romanos 2,15. Fala o seguinte, gente. Eles mostraram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunhos à sua consciência, bem como aos seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. E agora aqui para a gente continuar entendendo essa coisa de escrever no coração, vamos dizer assim. Albert Barnes fala o seguinte, gente, que primeiramente aquilo que nós explicamos, que o coração é a própria mente, e que ele fala assim, que isso não significa que eles amaram a lei, que os judeus amaram a lei, mas que sabiam dela. Daí abre aspas, conhecimento profundamente gravado em sua mente. Ele segue o seu ensino dizendo que a expressão grega utilizada, logismon, significa raciocínio, mas também significa opiniões, sentimentos, pensamentos. Calvino, ele fala o seguinte, gente, que eles provaram que há imprimido em seus corações uma discriminação e julgamento pelos quais eles distinguem o justo do injusto. Foram tomados por sua vontade, que não desaprovam. E o que o ensinamento desses teólogos nos ajuda aqui na ponta da linha, gente? É a pergunta 2, ó. Concentre-se na última parte de Jeremias 31, 34, em que o Senhor declara que perdoaria a iniquidade do pecador do seu povo. Embora ele tivesse dito que escreveria a lei no coração deles. Ele colocaria dentro deles, ou dentro de nós, ó, ele ainda enfatizou que perdoaria os pecados, as iniquidades e as transgressões da lei escrita em nosso coração. Existe alguma contradição nessa ideia? O que significa? E aí fala de Romanos, cita lá Romanos 2,25. Esses dois comentários que eu trouxe para vocês, esses três comentários, gente, olha, Thomas Cogg ainda fala que isso de escrever a lei no coração é um senso de bem ou mal. Isso é o que? É aquela parte do ensinamento do apóstolo Paulo, do conflito. O processo de escrever a lei no coração é justamente esse, é você coloca na sua mente, é só o começo, porque é aí que começa o conflito, porque a lei que você colocou na sua mente, ou seja, que você colocou em seu coração, vai te dar o que? O senso de bem e mal. Ele vai colocar no seu raciocínio, você vai ser imprimido no seu coração, na sua mente, distinguir o justo do injusto, o certo do errado. E obviamente que nisso você não tem como você dizer que é errado. Mas isso não quer dizer que você, só porque você colocou na sua mente, que você colocou no seu coração, que você vai buscar diligentemente aquilo. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso, que aí começa o conflito. Começa o conflito com a carne. Porque a lei da sua carne é diferente da lei que foi escrita na sua mente. Aí começa o problema. E como você resolve esse problema? O próprio texto nos diz, gente, e nós vamos explicar melhor isso quando nós nós chegarmos na segunda-feira, a questão do novo Espírito. É a lei do Espírito que resolve esse conflito, esse novo Espírito, o Espírito de santidade, que é basicamente aquilo, gente. Eu olho para a lei, eu sei que eu não estou salvo, eu sei que a lei reflete amor,
Mas mesmo assim, Deus me salvou, mesmo eu não merecendo, então eu retribuo para com o próximo, amando o próximo. O Alexandre, na lição que ele coordenou lá na igreja, ele deu alguns exemplos que eu vou trazer agora para vocês. Por exemplo, se você ama Deus, você se deleita em cumprir a lei de Deus, por exemplo, não fazendo a sua esposa sofrer. Você se deleita em cumprir a lei, porque se você cumpre a lei, você não faz o próximo sofrer. Se você cumpre a lei, você traz prazer ao próximo, quando atendendo às necessidades. No caso, você cumpre a lei não para se salvar, mas porque Ele te salvou e você se deleita nessa lei. Esse cumprimento em situações práticas, não tem livro no mundo que te dê. Apenas aquele postulado do ama a Deus e ama ao próximo que pode te dizer, na sua vida, nas particularidades da sua vida, o que é cumprir a lei. Você, em espírito de santidade, você pede ao Eterno que Ele lhe mostre o que é o verdadeiro cumprir a lei no amor. No amor de Deus. Não é simplesmente, eu amo a minha mulher, então se eu amo ela, eu não vou adulterar. Você não vai adulterar porque você não quer fazê-la sofrer. Você alimenta o necessitado porque você sente empatia por ele. Você sabe que o mandamento é o amor. Então você alimenta o próximo porque Deus te supriu de tudo aquilo que você precisava para ser salvo. Vamos lá, gente. Agora nós vamos entender melhor quando a gente chegar aqui na segunda, tá? Vamos para a segunda? Vamos. Segunda-feira, obra no coração, na ponta da linha, Ricardo. Lembra que a gente falou da lei do Espírito? E é justamente nos versículos da ponta da linha de segunda-feira que nós vamos entender essa questão da lei do Espírito. E o Lúcio vai ler para a gente, na segunda-feira, Oséias 2, versículo 18 e 20. Deixa eu Oséias. Olha, eu vou trazer o contexto que está na ponta da linha, gente. O autor da lição vai falar o seguinte, que o reino do sul, Judá, estava próximo do fim e o povo estava sendo levado para o cativeiro de Babilônia. Deus anunciou pelo meio de Jeremias, Abrit, Hadashá, a nova aliança. Posso ler? Pode ler. Oséias 2, 18, 19 e 20. Isso. Naquele dia farei um acordo com os animais selvagens, com as aves e com as cobras, para que não ataquem a minha amada. Pode parar aí, Lúcio. A amada é a igreja. Primeira coisa, que acordo que é esse? Aqui tem teólogos que falam diferente. Veja bem que é uma aliança com os animais, né? A gente, Thomas Coco, fala o seguinte, que essa aliança com as bestas ou com animais seria uma conversão final dos mais ignorantes e cruéis, dos pagãos à verdadeira fé. Joseph Benson compartilha esse entendimento com ele. John Wesley tem um entendimento diferente. Fala que todas as criaturas, ele agora fala que é no sentido literal, não alegórico. Todas as criaturas que possam machucá-los, que Deus fará uma aliança com essas criaturas literalmente para não machucar a igreja, o povo de Deus. Adam Clarke fala o seguinte, é uma interpretação um pouquinho diferente, mas parecida, meio literal também. Ele fala como esses animais eles atacavam as colheitas dos rebanhos. Então Deus faria uma aliança e suas colheitas não serão mais destruídas, seus rebanhos não serão mais atacados. Ou seja, as suas colheitas não serão estragadas. Esse é o entendimento. E Calvino fala o seguinte, gente. Ele já traz uma visão mais do lapso mesmo, do pecado. Depois do pecado, que os animais eles eram mansos e os animais começam a se tornar selvagens. Então, esses animais selvagens se sujeitariam novamente ao homem como antes do pecado. Pode continuar, Lúcio. Quebrarei as armas de guerra, os arcos e as espadas. Não haverá mais guerra e o meu povo viverá em paz e segurança. Isso. Verso 19? Pode continuar. Israel, eu casarei com você e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho. E o 20? Isso. Serei um marido fiel, então você se dedicará a mim, o Senhor. Tudo bem, gente. Esse desposar, o Lúcio já prepara lá pra gente, Oséias 2,19. Agora nós vamos entender melhor essa questão aqui do desposar, do marido e mulher. Vamos lá, leia lá, Lúcio, Oséias 2,19, que também está na linha da lição. Isso é o que eu li. Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa.
Não, mas tá faltando coisa. Bom, gente, olha só. O Lúcio trouxe uma versão na linguagem de hoje. Aqui é um bom exemplo para a gente ver a diferença que pode esconder algumas verdades doutrinárias. Olha a versão do Alexandre como é diferente. Lê lá, Alexandre. Oséias 2:20, né? 2:19. 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Então vamos lá, gente. Como esse desposar eterno? Esse desposar, essa intimidade, ela começa com tzedek, que é justiça, honestidade, razão, retidão, inocência, salvação. Então nessa núpcias está incluída a salvação. Lembra quando vocês, Romanos, quando o apóstolo Paulo fala daquele primeiro, daquele esposo, primeiro esposo, daquela alegoria que ele usa? Que a mulher ela é escrava, que ela não consegue obedecer, e depois a mulher morre, está livre para se casar novamente com um outro esposo, que seria ali essa aliança renovada. Só que nesse novo casamento, ele tem esses pilares aqui. Ele tem um esposo que ajuda na salvação, ajuda quando ela não consegue cumprir os seus votos. Ele a perdoa, está incluída a inocência, a salvação, primeiro pilar dessa núpcias. Mishpat, quando fala lá em juízo, né? É arbítrio, decisão legal, julgamento, justiça, lei, ordem ou costume, chesed, graça, bondade, favor, benevolência, misericórdia, amor, caridade, ramim, misericórdia, compaixão, piedade, clemência. A expressão aqui desposar é arash, que significa noivado, envolver-se, desposar uma mulher para fazê-la cônjuge. No 2:20, gente, a gente vem lá, ó, desposar-te-ei comigo em fidelidade. E a expressão lá é emuná. Fé, que significa fé, firmeza, crença, constância, fidelidade, lealdade, segurança, função, cargo ou honestidade. E conhecereis o Senhor. Iadá, gente, significa saber, conhecer, prestar atenção, mas na alegoria é ter relações sexuais. E agora nós vamos encerrar a minha participação lendo Ezequiel 11:19. Eu lhes darei um coração novo e uma mente nova. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano, obediente. Nova tradução na linguagem de hoje. Tem o próximo versículo. O 20. Isso. Cadê 11? Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Beleza. Veja bem, gente, a gente traz aqui para vocês agora o contexto. Albert Barnes fala que Israel estava num contexto de muitos deuses, de paganismo. Este coração endurecido e pedra, eu entendo, gente, que é a questão que o apóstolo Paulo coloca lá no livro de Romanos. É a tentativa de obedecer a lei, de buscar salvação na obediência, aquela lei de pedra, que ele teria uma aliança, uma primeira aliança que era de pedra, e uma nova aliança que escreveria no coração das pessoas. Aqui, em Ezequiel, entendo que o apóstolo Paulo, quando lê o livro de Romanos, leva em consideração todos esses versículos e outros tantos que nós trabalhamos até aqui agora. Então esse coração endurecido é um coração que tenta cumprir a lei para se salvar, busca na pedra, na tábua dos mandamentos, a salvação, e não em Cristo. Impõe ao povo, impõe ao próximo também essa salvação. E agora veja bem, gente, fala que ele despertou para um coração de carne. Vocês recordem novamente. Lei na mente e uma lei na carne. Só que esse conflito da lei na mente, ou da lei no coração e da lei na carne, só é sanado pela lei do Espírito. O Espírito Santo de Deus que me faz amar ao próximo para retribuir a salvação que imerecida
que me foi dado. A gente tem um comentário de John Wesley que fala o seguinte, gente: eu lhe darei corações para voltar, para virem para Jerusalém, para possuírem a minha lei, para restaurarem a religião. Dentro daquele contexto, nós teríamos o que? Ciro os tinha deixado partir. Eles iriam voltar, ter contato com a lei e restaurar a lei, e restaurar mais ainda, restaurar o povo. E esta promessa de restauração, que existia literalmente para aquele tempo, ela se estende na Brit Hadashah para os tempos que estamos vivendo, para o período messiânico. Esta realidade é uma realidade que nós podemos chamar de verdade presente. Agora, finalmente, agora é a vez do Alexandre. Alexandre, venha com os próximos dias. Bom, obrigado, Ricardo. E olá para você que está aí de casa assistindo. É muito bom estar com vocês mais uma semana. Vamos seguir com o nosso estudo então. A gente começa a partir da lição de terça-feira. E a lição de terça-feira tem por título A Antiga e a Nova Aliança. A gente tem aqui como texto base, fundamental para essa lição, uma passagem de Isaías 56, 6 a 7. É uma passagem que eu gosto muito de Isaías. Ali demonstra muito bem a universalidade da aliança e do Evangelho. Nós temos o texto dizendo que os estrangeiros que se achegam, aqueles estrangeiros que abraçam a aliança, que abraçam o sábado, eles serão aceitos. E fala mais, fala que a casa de Deus será uma casa de oração para todos os povos. É importante a gente entender isso, porque a partir da passagem de Isaías nós entendemos que tanto a antiga aliança quanto a nova aliança, ela é construída sob as mesmas bases. Nós temos um mesmo Deus para a antiga e para a dita nova aliança. Tanto a antiga aliança quanto a nova aliança são extensíveis a todos os povos. A antiga aliança ela não falava da salvação apenas dos judeus, ela prometia a salvação para toda a humanidade. E elas são estabelecidas sobre os mesmos fundamentos, que são o amor de Deus, a graça e uma lei, que é uma lei de amor, que nos oferece um caminho para a fidelidade e a felicidade. Então, tanto a antiga quanto essa nova aliança, ou essa aliança renovada, elas partem dos mesmos pressupostos. E, por fim, a ideia de que não há mais judeu ou grego, não há acepção de pessoas. Nós somos um em Cristo. Essa não é uma novidade trazida pelas escrituras paulinas ou uma novidade após a visão do lençol de Pedro. Essa ideia já estava presente lá em Isaías 53, 6 a 7. Quando vem a promessa de que a casa de Deus seria a casa de oração para todos os povos. Um elemento que eu acho importante é que a gente tem que ver que é para todos os povos. Quais os requisitos então? É ser semente de Abraão? Não. Então quais são os requisitos? Eu preciso acolher essa aliança. Eu preciso tomar ela para mim. Eu preciso assumir este relacionamento com Deus. Assumir esse desposar, esse casamento com Deus. Eu abraço o sábado como símbolo dessa aliança. Então eu serei aceito e poderei entrar, e o meu sacrifício será aceito, o meu holocausto será aceito. Lição de terça-feira, o essencial é isso. E agora a gente pode caminhar para a lição de quarta-feira. A lição... Aliança superior na palma da língua. O Lúcio falou dessa vez. A lição de quarta-feira tem por título Aliança Superior. O texto base aqui é o livro de Hebreus. E a gente parte da ideia aqui de que, e o livro de Hebreus deixa isso claro, existe uma hierarquia de alianças, existe uma aliança superior e uma aliança inferior, existe uma diferença de alianças. Será que é isso? Hebreus 8, 7 a 9 vem dizendo que se a primeira ela fosse repreensível, se na primeira fosse plenamente seguida, não se buscaria lugar para a segunda. Será? Nova e superior, por quê? Por que essa nova aliança é superior à primeira? A gente entende isso com clareza quando nós vamos para as passagens de Hebreus 8, 5.
Porque 8:5 fala que antes era um tabernáculo de sombras, um tabernáculo de exemplos, e agora se manifestou a concretude. A gente tem uma diferença entre tipo e antitipo. O santuário do deserto, o santuário de Salomão, o templo de Jesus, todos esses templos tinham um ministério que se baseava em símbolos, em sombras, em figuras. Em Hebreus, ao falar dessa aliança renovada, dessa nova aliança, o texto de Hebreus vem falando de que ela é superior à primeira, porque na primeira nós víamos por símbolos e agora nós vemos pelo fato concreto. O fato concreto é o quê? A consumação do sacrifício de Cristo. É na medida em que a segunda aliança independe do sacrifício de cordeiros, independe dos símbolos, é que ela é superior, porque nós temos agora a plena revelação em Cristo Jesus. Vamos agora para a lição de quinta-feira, gente. Vai falar, Lúcio? Os sacerdotes da nova aliança, na ponta da linha, Alexandre. Obrigado, Lúcio. O sacerdote da nova aliança. Se na antiga aliança, na aliança, vamos dizer, do deserto, simbolizada no tabernáculo, nós tínhamos um sistema sacerdotal, agora na nova aliança nós temos um sacerdote também. Pera lá, quer dizer que são alianças radicalmente distintas? A gente já viu nas lições anteriores, dos dias anteriores, que não são alianças radicalmente distintas. A gente pode falar que essa nova aliança, ou essa aliança renovada, ela traz os antitipos, ela traz a conclusão, ela traz aquilo que antes era apresentado na forma de sombras. Jesus é o sumo sacerdote e Jesus ministra num santuário que não foi erguido por mãos humanas, que é o santuário celestial. A gente já falou em lições passadas sobre o problema da concretude desse santuário, né? Se Jesus está lá balançando o incensário ou não. Isso não vem ao caso aqui. O fato é que Hebreus 10:4 nos diz que é impossível que o sangue de touros ou de bodes tirem o pecado. Ou seja, mesmo lá na antiga aliança, em que se imolava o cordeiro, se matava o bode, se matava o touro, a pombinha, mesmo lá na antiga aliança em que havia derramamento de sangue, o derramamento desse sangue não perdoava, não retirava o pecado. Mesmo nessa dita antiga aliança, nós tínhamos prefigurado o Messias, o Cristo, que daria o seu sangue em plenitude para a salvação. Hebreus 10:12 vai falar que ocorreu um único sacrifício feito por Cristo. Um sacrifício superior, feito uma vez por todas. E isso permitiu que Cristo assentasse-se à destra de Deus. E hoje Cristo oferece esse sacrifício como expiação pelo nosso pecado. O sacrifício de Cristo é um sacrifício superior. Essa aliança renovada é uma aliança superior, porque não é necessário que seja repetido o rito da imolação do carneiro. Cristo morreu de uma vez por todas, e Cristo ressuscitou de uma vez por todas, para que nele nós tenhamos a vida eterna. Cristo está assentado hoje à destra de Deus, de onde intercede por nós. E como diz o credo, né, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mateus 27:51, por fim, vai apresentar de certa forma um momento de ruptura entre a antiga e a nova aliança. Por quê? O véu do santuário se rasga no momento em que Cristo entrega o seu Espírito na cruz. O véu do santuário se rasga. O que isso significa, gente? Que a antiga aliança tinha sido invalidada? Não! O texto diz que a antiga aliança foi invalidada porque os pais de Israel, eles passaram a renegar a aliança, eles pecaram, eles contrariaram Deus, eles optaram se curvar diante de deuses falsos, se curvar para a idolatria, foram em cativeiro por causa disso, tudo bem.
Mas o véu se rasga agora porque todo aquele sistema sacrificial perde o sentido. Há algo de novo, há algo de inédito aqui. O que há de inédito? O que há de inédito é que aquilo que antes era prefigurado na forma de sombras agora se manifestou em plenitude, que é o sacrifício de Cristo. E agora a gente volta para a lição de terça-feira. Porque o que a gente falou na lição de terça-feira? Antiga e nova aliança são feitas pelo mesmo Deus, são estendidas ambas a todos os povos e são estabelecidas sobre um mesmo fundamento. Se a gente vem para essa leitura, antiga e nova aliança são ou guardam entre si uma relação de continuidade. Guardam entre si uma relação de continuidade. Mas a nova aliança, ela é superior. Em que medida ela é superior? Na medida em que ela prescinde dos símbolos. Porque Cristo já se manifestou plenamente, já chegou à sua concretude. É aquilo que Cristo diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir. Em Cristo se cumprem as coisas. A nova aliança guarda uma relação de continuidade com a antiga aliança. Mas ela traz algo de inédito. Ela traz o Cristo. Eu diria que isso é o central para a lição dessa semana. Vou dar tchauzinho. E tchauzinho para vocês. Boa semana e até a próxima. Bom, pessoal, essas foram as entrelinhas, muita coisa aí, não sei você, né, mas na preparação aqui, assistindo, a gente aprende muito. Espero que vocês também continuem aprendendo com as nossas entrelinhas, na ponta da linha e também a linha da doutrina. Mas não terminou, né? Agora, para encerrar, eu chamo mais uma vez o parceiro Marcos André, que encerra com uma oração e também, de vez em quando, atendendo a pedidos, né, Marcos? Traz aí a discussão de uma pergunta da sexta-feira. Então, Marcos, agora é com você. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição e eu gostaria de terminar essa lição com uma oração, mas antes nós vamos comentar aqui as perguntas que estão na parte de sexta-feira. Nós vamos comentar aqui um pouquinho. Qual a vantagem de ter a lei escrita no coração e não apenas em tábuas de pedra? Nós já falamos um pouco sobre isso lá no quadro A Linha das Doutrinas, né? A lei escrita no coração significa que você a compreendeu, que você entendeu o significado por trás da lei. Ela não é apenas uma regra, apenas um não, apenas um capricho de Deus. Não, o não de Deus, ele tem preservação, ele tem bênçãos por trás, né? E quando você entende isso, que a lei de Deus é o cuidado de Deus em nosso favor, fica muito mais palatável, né? Fica muito mais aceitável. E nós então aprendemos a nos relacionar com a lei de Deus através do amor. É Deus que nos ama e nos dá uma lei de proteção, e nós, amando a Deus, nos protegemos sob o seu cuidado, né? Aí temos também aqui a pergunta que diz assim, a pergunta número 2, que a salvação é somente por meio de Jesus, né? Essa revelação, da verdade, ela variou ao longo da história, né? Então, em cada aliança, né, Jesus ele é apresentado de uma maneira. Mas nós já falamos aqui várias vezes que sempre é Jesus. Por exemplo, o descendente da mulher lá no Éden é Jesus. O descendente de Abraão é Jesus. O Cristo prometido, né, o Messias prometido ao povo hebreu é Jesus. Então sempre é Jesus que está sendo prometido. A maneira de apresentar o Evangelho ela pode variar, mas nós jamais devemos variar o método de salvação, que é sempre através de Cristo, né? Nunca através de penitências, nunca através de boas obras, é sempre através de Cristo, né? E a parte número 3 diz que Ellen White fala, né, sobre o requisito da aliança, que é a perfeita obediência. Onde que nós alcançamos essa perfeita obediência? Em Cristo. Eu sempre uso aqui o exemplo do ladrão da cruz, né? Ele morre sem se batizar, porque ele morreu pendurado numa cruz. Ele se arrependeu em uma cruz e morreu pendurado numa cruz. E como é que fica, então, o julgamento desse homem? Quando o seu livro for aberto no céu para que ele seja julgado. Falta o requisito do batismo, que é uma ordenança deixada por Jesus. E aí, ele vai ser reprovado por isso? Não, porque Jesus, nesse momento, apresenta o seu batismo, a sua própria vida é apresentado em nosso favor.
né? As nossas debilidades, os nossos tropeços ao longo do caminho, eles são cobertos por uma vida perfeita que Cristo levou em nosso favor. Então não é só o sacrifício de Jesus que nos cobre, mas toda a sua vida de obediência. Em Cristo nós nascemos, crescemos e morremos em obediência. Então a perfeita obediência, ela está quando nós aceitamos a Jesus Cristo não só como nosso Senhor, mas como nosso Salvador. Deus nos abençoe e que possamos a cada dia renovar nosso pacto, a nossa aliança com Cristo, para que as suas obras, os seus méritos sejam depositados em nosso favor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela salvação em Cristo Jesus, muito obrigado pelo plano da salvação estabelecido pelo Senhor. E mais uma vez, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito continue nos moldando, continue nos capacitando para que possamos estar à altura da redenção naquele dia quando Jesus Cristo nos voltar para nos buscar. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor continue abençoando esse canal, que ele continue crescendo, não só em números, mas que também a qualidade dos ensinos aqui sejam melhores, também que o nosso público, as pessoas que nos assistem aqui, possam estar mais dispostas a compreender, a aceitar e a viver aquilo que for pregado aqui para a honra do Teu nome. Nós te pedimos também que o Senhor visite cada lar, cada família, levando a cura, levando redenção, levando tudo que nós necessitamos para a nossa vida aqui nessa terra e também para estarmos preparados para quando Jesus Cristo voltar. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, obrigado Marcos por ter encerrado aí com uma oração. E pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Hashtag fui até o fim, que bom, todo mundo comenta lá, fui até o fim, né? E eu durante a semana assisto o vídeo umas 2, 3 vezes aí para aprender algumas coisinhas novas, né, pessoal? Espero que vocês também continuem viciados aí no estudo da Palavra de Deus semanal. E nos vemos então no 11º vídeo, já encaminhando aí para o final desse estudo dessa série sobre aliança, que tem como tema o tabernáculo da nova aliança. Então, pessoal, nos vemos lá, fiquem com Deus, se cuidem e até lá. Tchau, tchau.